Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você já pensou no quanto a tranquilidade pode impactar a forma como a gente trabalha? Em meio a prazos, demandas e pressões do dia a dia, manter o equilíbrio emocional não é só um diferencial, é quase uma necessidade para conseguir entregar com qualidade e preservar a saúde mental. Hoje a nossa conversa vai mergulhar nesse tema falando sobre práticas, aprendizados e desafios de cultivar um estado de presença, mesmo nos cenários mais caóticos. E para somar com a gente nessa troca, eu convidei um profissional que tem explorado esse olhar com muita profundidade e eu tenho o orgulho de trabalhar com ele. Salve, salve, o Wilson Fon. Salve, salve, meu querido. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia aí contigo. Obrigado, Will, por ter aceito gravar esse papo aqui com a gente e falar sobre essa temática, que eu tenho certeza que você é uma das melhores pessoas para falar sobre isso. Maravilha, eu agradeço muito o convite. Muito bom estar aqui. Muito bom falar desse assunto também, muito importante, né? Ainda mais nos dias de hoje aí. Então, bora lá. Pô, valeu, cara. E antes, né, da gente mergulhar aí nessa temática, pedir pra galera que tá nos ouvindo aí, deixar o seu like, ativar as notificações na plataforma de podcast que você está nos ouvindo, porque isso ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos, os episódios que a gente cria por aqui. Caso você queira também ajudar de forma monetária, tem a nossa chave de e-mail, que é o pix@papodeux.com.br. Qualquer valor que você contribuir, já serei muito grato por isso. Nós temos também aí na descrição deste episódio o link das 10 heurísticas de Nielsen, que é um e-book que eu construí, que você pode clicar e estar baixando. Will, fala um pouquinho pra gente aí, como você começou a sua carreira no design, como que você encontrou o design e como é que você também depois começou a explorar esse lado da calmaria, assim, tipo, que eu acho bem legal. Pra quem não sabe, galera, e tá ouvindo aqui a gente, ouvindo o Will também dá aula de yoga, tal, de, né, meditação, essas coisas zen, assim. Então, por isso que eu comentei que ele é a pessoa perfeita pra gente explorar um pouco mais sobre essa temática, assim. E o Will tá sempre sorrindo, sempre calmo, sempre zen, assim. Eu acho isso incrível. Maravilha. Bom, vou contar um pouquinho rapidamente aqui. Eu acho que eu comecei design antes da escola, antes da faculdade. Então, parece que bastante gente que entra em design, assim, tem uma veia, né, na arte. Aquele moleque que desenhava muito na escola e não prestava muita atenção na matemática, não sei. Hoje, se eu soubesse naquela época, eu tinha prestado mais atenção, porque hoje eu uso matemática sem parar. E aí fui seguindo a minha vida até o momento onde eu encontrei vamos pensar na faculdade, chegou essa fase da vida, né, até muito cedo, né, se a gente parar para pensar. Desde o começo da vida já é um momento de estresse, né? Se a gente para pensar assim, tem que chegar, sai da infância e descobre que você tem que saber qual é a sua profissão pro resto da sua vida. Se não souber ter um equilíbrio emocional nesse momento, passa uns estresses também, né? E aí, algum amigo meu falou que ia estudar design, eu falei, pô, eu já sei mexer no Photoshop, que legal, eu sei tudo de design. Aquela parte do começo da vida, né, que a gente acha que sabe tudo. Daí até hoje já são mais de 20 anos, né? Então hoje eu tô com 43 anos, já faz um tempinho que eu trabalho com design. E aí fiz estágio, passei por um monte de lugar, né? Lá no começo da minha vida era design gráfico. Então eu passei por Globo, Abril, fazendo revistas, livro didático, até o momento que eu cheguei no mundo do UX, né? E aí acho que mudou muito minha vida, assim, a minha perspectiva de vida, inclusive, sabe? Eu era uma pessoa mais tímida, assim, mais quieta, porque eu trabalhava eu e o computador, um monte de tela, e Photoshop, Illustrator, InDesign, e eu não tinha tanto contato com outras pessoas, sabe? Era muito eu e a minha arte, assim, lá, naquela vida mais solitária. E com o UX eu tive que me conectar com todo mundo, falar com outras pessoas, me conectar com outros times, me envolver nos dilemas das metas de um produto, de um negócio. E aí isso fez com que mudasse a perspectiva e eu gostei. Eu adoro falar hoje em dia, sabe? É engraçado que eu saí de uma pessoa muito quieta, muito eu no meu mundo virtual, e fui para um contexto onde eu falo com pessoas o tempo todo e quase, sei lá, 10% do meu tempo eu gasto realmente numa tela, olhando sozinho, em silêncio, né? Nessas horas eu ponho uma música boa e vou. Bom, eu passei por iFood, Netshoes e agora eu tô no Itaú. Eu tô liderando um time de design no Itaú. A gente toca uns projetos bem interessantes, assim, plataforma dos gerentes PJ, tem bastante coisa acontecendo aí. Pô, que legal, cara. E você
passou algum tipo assim de perrengue ou dificuldade aí que você falou que era mais uma pessoa mais tímida, que não conversava tanto com as pessoas, porque focava no seu universo ali, fone, tela, fazia o que tinha que fazer, entregava, tchau, obrigado. E depois, na hora que entrou nesse universo do UX, você começou a se conectar com as pessoas. Você teve algum tipo de dificuldade ou perrengue que você teve que desenvolver algumas outras habilidades, estudar para aquilo para que conseguisse fluir mais, ou simplesmente teve que fazer, falou e foi embora, assim, descobriu que você também gostava de se conectar mais com as pessoas e falar mais, que antes você falava menos? Assim, eu tive um certo receio. Acho que existe uma curva de aprendizado, né? Um momento onde a gente se descobre também, né? Não dá pra falar que é fácil desde o começo, sabe? Vai ficando mais fácil, com certeza. À medida que a gente vai fazendo, vai ficando mais fácil. Mas assim, eu tive uma certa dificuldade, sim. Nas primeiras vezes você fica vermelho, puta, dá vergonha de ter vergonha, sabe? Aí você soa frio. Então, nas primeiras vezes que eu tive que falar para um público grande de pessoas, defender um caso de uso, defender uma pesquisa, né, defender alguma frente de design, assim, não foi tão confortável no começo, sabe? Mas eu peguei o gosto. Eu tenho uma facilidade também por conta daquela história que você falou, né? Então, logo no começo do design, quando eu fui fazer os meus primeiros estágios, eu comecei a procurar um lugar para fazer exercício. Não tinha, né? Fazia tempo que eu não fazia exercício, eu tava trabalho, faculdade, estudo. E isso fechou meu tempo, e aí eu tava sentindo falta de fazer exercício. E aí eu fui procurar pelo bairro onde eu fazia estágio. E eu encontrei uma escola de yoga. E aí nessa hora eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo processo, assim. Foi incrível, assim. Eu comecei a fazer yoga. Então, logo no começo, meio que da faculdade do trabalho, eu conheci o yoga. E aí eu decidi, eu gosto muito de ler, né? Então eu decidi ler todos os livros daquela escola, ler tudo sobre yoga, praticar yoga muito, assim. E eu virei professor de yoga. Então, por conta de ter virado um professor de yoga, eu precisava já falar em público. Mesmo que fossem 7 pessoas numa sala, eu precisava falar, precisava dar aula, precisava explicar como que funcionava, as posições, as respirações. Então, a própria filosofia do yoga. Então, consequentemente, eu já precisei ter um pouco de contato de falar para as pessoas, né? Então, já teve essa facilidade. Foi aí que também eu comecei o yoga. Foi meio que junto. Comecei yoga, design, tudo junto. E me apaixonei pelos dois, assim. Pô, que bacana, cara. Muito legal aí esse começo da sua história. E para você hoje, o que significa ser uma pessoa calma, tranquila, assim, no ambiente de trabalho? O que representa para você, assim, até para as pessoas entenderem e refletirem? Será que eu sou uma pessoa calma no trabalho, assim? Será que eu sou essa pessoa tranquila? Como é que eu me identifico nisso? Até para entender se eu preciso procurar um outro caminho, ver uma outra forma de olhar para as coisas, sabe? Para manter essa tranquilidade, assim. O que significa isso da sua ótica? Perfeito. Acho que tanto da minha ótica quanto várias filosofias de autoconhecimento, eles trazem essa perspectiva da calma, da tranquilidade, assim, como um reflexo de presença, né? Acho que é muito diferente de passividade, né? Que é uma inação. Nesse estado onde a gente encontra uma calma, uma tranquilidade. Às vezes não é nem calma, por exemplo. Às vezes você está num ambiente, num momento, numa situação que você precisa até ser enérgico, sabe? Você precisa defender o seu ponto com muita força. Então, não deveríamos separar esse estado de presença de ação, né? Dá para falar firme, dá para falar muito sério. Não tem necessidade de estar o tempo todo sorrindo. Eu adoro sorrir mesmo, adoro dar risada. É muito mais do meu pessoal, assim. Mas eu já observei pessoas muito sérias, falando muito firme, defendendo pontos até delicados numa conversa, só que sem alterar a voz. Essa pessoa não estava estressada. Ela só estava defendendo uma coisa de uma forma correta. Ela precisava ter um posicionamento, uma ação ativa. Então, eu vejo essa questão, esse posicionamento, muito como uma presença ativa. É um momento onde a pessoa ela define que ela vai estar lá presente, atenta, ela respira, ela pensa para falar, ela reage de uma forma ela reage de uma forma presente, né? Ela reage às coisas sem deixar a emoção tomar conta. Então, todo o processo, todas as atitudes, as palavras que ela fala, elas já estão
mais elaboradas, organizadas, dentro de um espaço saudável, né? A gente tem objetivos no design, por exemplo. A gente quer defender um roadmap, por exemplo, a gente quer defender um direcionamento para um processo de pesquisa, para um processo de ideação. Tudo isso, se a gente fizer muito emocionado, até atrapalha o nosso fluxo mental, sabe? Então, esse aspecto de tranquilidade, esse posicionamento, eu vejo que é um posicionamento que está baseado na presença. Então aí todos esses pontos que você colocou, se a pessoa ela tá agindo dessa forma, e aí um dos exemplos que você deu de repente ela fica nervosa ali, e aí ergue a voz, já começa a falar enérgica, mas num tom ali que parece que ela tá mais desesperada, a pessoa. Isso começa a ser um sinal de que ela tá perdendo o equilíbrio ali dentro do dia a dia como uma pessoa profissional ali no ambiente de trabalho que ela está. E isso é uma demonstração disso, sim, de tipo, cara, fez isso, já começa a ver que a pessoa tá perdendo, talvez foi um dia isolado. Como é que ela consegue observar assim, tipo, é uma vez só, várias vezes, sabe? Tipo, até pra ela entender assim, puxa, tô perdendo o equilíbrio mesmo, preciso buscar uma outra direção aqui, porque isso pode afetar o ambiente de trabalho, a carreira dela e até na vida mesmo, né? Porque acaba que no dia a dia a pessoa também acaba externalizando isso não só no trabalho, como na casa dela, com amigos, pessoas próximas, né? Com certeza, com certeza. Eu vejo que, sim, assim, é um processo, né? Então, acho que tudo na vida não pode ser generalizado, né? É um processo importante da gente ir observando. Por isso que tem essa questão do autoconhecimento, sabe? Acho que essa é a ferramenta principal, assim, né? Você se conhecer. Então, buscar se entender, por exemplo. Às vezes é um caso isolado mesmo. Hoje foi um dia muito tenso. A gente tem vários aspectos na vida que influenciam, né? Às vezes é um momento da vida, fora do trabalho, né? Às vezes é um momento estressante na nossa vida, um dia que foi estressante, no trânsito, na rua, né? A gente não é todo dia que a gente acorda bem, super sorridente, super alegre, super feliz, super tranquilo. Então, realmente, pode ser um momento isolado. Aquele dia não foi um dia bom. A recorrência desses efeitos, vamos pensar nos efeitos do estresse constante. Irritabilidade, a gente tem até uma dificuldade de se concentrar, o corpo fica super tenso. Então, quantas vezes você chegou à noite em casa e falou, não estou aguentando minhas costas, meus ombros estão super doloridos, né? Eu acho que nesse processo de observação, onde a gente vai construindo esse autoconhecimento, a gente deveria conseguir ter uma perspectiva clara de isso está sendo muito recorrente? Eu estou todos os dias chegando com dor em casa? Eu estou todos os dias ficando irritado mais do que o normal? Como que está essa questão da minha concentração? Está sendo fácil me concentrar? Não está sendo fácil me concentrar? Acontece que vai desenrolando na recorrência do caso de estresse contínuo outros efeitos. A gente observa até um excesso de urgência constante, assim, a pessoa nunca está em paz entregando valor à medida que ela vai fazendo as coisas. Ela tem que entregar tudo para ontem, e aí existe um momento onde você fica muito no futuro e causa aquele espaço, aquela situação de estresse por ansiedade. Então, as coisas vão se acumulando, né? Uma doença sobre a outra, assim. É bem delicado. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente se observar. Aceitar que tem casos e dias e momentos que vai acontecer, né? E então são isolados. Buscar não deixar isso acontecer o tempo todo. E ir observando, buscando feedback também, né? Acho que a gente pode sempre buscar aliados. Como que está a minha atuação? Como que você está se sentindo o que eu estou vivendo? Conversar com a pessoa que você vive junto, conversar com os seus pais, com seus amigos, com as pessoas que você trabalha, né? São formas de você conseguir se observar. E aí a gente tem também, na presença, momentos onde a gente para, respira, né? Às vezes escreve. Eu gosto muito de usar um caderno para escrever sobre o meu dia, às vezes como se fosse um diário. Facilita muito para a gente poder fazer essa autoanálise. Muito legal. E essa prática aí que você falou de fazer essa autoanálise, e a gente começa a observar que de fato a gente está ficando perdendo um pouco ali essa calmaria no dia a dia por conta do trabalho, do ambiente, às vezes, meio caótico, né? Que às vezes pode acontecer por N variáveis que existem. Que prática após, por exemplo, vamos supor que aqui eu tô perdendo a calma, e aí eu começo a fazer esse exercício que você falou de escrever num diário e começo a refletir, realmente, cara, todo dia que eu ando ficando estressado. Que prática a pessoa pode começar a fazer além dessa, para depois que identificar, começar a recuperar
a serenidade para voltar a ter calma, assim, que, tipo, coisas simples, assim, que ela poderia estar executando. Que aí a pessoa, beleza, fez essa autoanálise, identificou nela que tá acontecendo isso. E às vezes ela não vai ter a oportunidade ali, por exemplo, de mudar de trampo. Porque pode ser que ela mude de trampo e no outro trampo tenha problemas diferentes, mas vai acontecer a mesma coisa com ela. Tipo, porque a gente sabe que todos os trabalhos, os ambientes de trabalhos, são complexos. Por mais legais que sejam, tudo, vai ter alguma coisa que você não gosta, né? A gente é por isso que chama trabalho, né? Então, sempre tem algo que não é legal, assim como tem coisas que são legais. E aí a gente põe na balança e vê o que tá valendo mais a pena. Geralmente é isso que a gente faz para escolher o ambiente que a gente vai trabalhar. Então, quer dizer que se às vezes ela mudar de trabalho, pode ser que tenha outros problemas e a pessoa continua também se estressando, perdendo a calmaria. Ela identificou isso. O que ela pode fazer? Perfeito. Inclusive, é muito interessante que tem uma música que às vezes eu uso no curso de autoconhecimento, que eu participo de um grupo que estuda autoconhecimento e tal, às vezes eu uso essa música. Ela fala um pouco assim: eu tentei correr de mim, mas aonde eu ia eu estava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Não dá pra gente correr da gente mesmo, é impossível. A gente sempre vai estar lá. E muitas vezes o problema é a gente, não é o ambiente. Claro, pô, tem ambientes mais legais, ambientes mais leves, ambientes mais estressantes, ambientes muito estressantes. E se você reconhecer que você está num ambiente muito estressante que não vale a pena para você, tente mudar. Mas da forma que o Luan falou, é perfeito, assim. Sempre vão ter desafios, não importa onde você esteja. Então, eu vejo que o primeiro passo é isso que você falou. Se a pessoa estiver atenta, é por isso que já vale a pena buscar a presença. Se você conseguir estar presente, você está com a atenção. E nessa atenção, você consegue reconhecer que ultrapassou algum limite. E aonde você realmente se estressou. Então, essa autoanálise, essa observação de si mesmo fica mais fácil de ser feita. Se a gente vive no automático, fica bem mais difícil de você reconhecer. Então, o reconhecimento é o princípio de você poder curar essa situação dentro de você. Reconheça que você está vivendo esse momento de estresse, e aí a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Algumas você pode construir com você próprio, assim, você pode descobrir formas, né? Então, porque cada pessoa é muito única, mas algumas coisas dá para fazer sempre. Você consegue parar 2 minutinhos, dá uma volta. Você precisa dar uma volta no escritório. Desce se puder. Putz, tem escritórios, lugares que tem plantas, ajuda muito, sabe? Parar na frente, vai tomar um sol, vai beber uma água. Então, tem coisas que você deveria fazer, que você poderia fazer e que deveria fazer na presença. É muito diferente de você pegar seu celular, abrir uma rede social, começar a consumir mais informações e fazer com que essas informações, elas empurrem as suas emoções para baixo. Isso vai fazer com que, em algum momento, essas emoções que estão guardadas dentro de você explodam. Então, é importante a presença. Para mesmo. Para e respira. Se puder, fecha os olhos. Faz uma respiração profunda. Mais pra frente a gente pode explicar um processo de respiração. Caminhar mesmo e beber uma água. Beber um copo d'água presente é muito diferente de você só engolir água. Pega esse copo d'água na mão, bebe lentamente, respira e bebe essa água. Sente essa água dentro de você. Aproveita esses momentos de presença para ir voltando para sua verdadeira essência. Às vezes você tem mais espaço de tempo. Então, eu gosto, por exemplo, de ouvir músicas. Eu amo música. Às vezes, se você coloca umas músicas que são um gatilho positivo para você, você já consegue voltar para um estado de presença. E é nessa hora que eu acho que cada um tem o seu caminho, sabe? Porque, por exemplo, para mim, vamos dizer, uma música tranquila é uma música mais indiana, uma flauta, algumas músicas que têm a ver com yoga. Mas eu tenho amigos que adoram rock mesmo. Para eles, acalmar é ouvir um rock pesado e tá tudo certo. Acho que é nessa hora que é cada vez mais importante o processo de autoconhecimento acontecer. Não tem uma fórmula perfeita para todo mundo. Tem coisas que vão fazer certo, vão dar certo para você. Às vezes é ligar para uma pessoa que você gosta, que vai fazer com que você dê risada, sabe? Às vezes é lembrar de alguma coisa. Então, tem muitos pontos na nossa vida que a gente consegue encontrar mecanismos e pontes para levar a gente para esse estado de volta de presença, né? Aqui atrás de mim, por exemplo, tem plantas. As plantas, para muitas pessoas, são formas de se conectar.
A natureza é muito importante hoje para o ser humano, a gente sabe isso, a gente veio de um contexto da nossa vida, milhares de anos conectados com a natureza, e hoje muitos de nós vivem fora dessa conexão com a natureza. Então, às vezes, é isso, sabe? Repensar como que eu volto a me conectar comigo mesmo, né? Tentar não ser só o trabalho, sabe? Tem outras coisas na vida. E a técnica de meditação, meditar, ajuda nesse autoconhecimento ali? E se ajuda, como é que a pessoa que nunca fez meditação, tá ouvindo a gente aqui e fala, eu preciso de tudo isso aí. Tipo, como é que eu começo, né? Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer, sabe? Porque talvez tem muitos caminhos, né? Você deu várias dicas, insights legais aí, mas ela começa a meditar mesmo? E se for meditar, como é que ela começa a meditar? Se meditar ajuda nesse autoconhecimento, como é que funciona, sabe? Tipo, um passo a passo, assim. Perfeito. Meditar ajuda muito, mesmo, assim. Né? Então, mas eu sinto que até nos dias de hoje não é uma prática que todo mundo consegue absorver, incorporar na vida, tem que conseguir encaixar dentro da sua rotina. As coisas que a gente busca construir na nossa vida, eu vejo que a gente precisa construir hábitos. E nesse caso a gente está construindo um hábito saudável. Então eu vou tentar explicar um pouco o que é uma meditação e a gente consegue talvez traduzir isso para uma corrida, até para uma luta. Então, às vezes você não vai conseguir sentar por meia hora e numa posição com coluna ereta, as mãos num formato meditativo, sentar e fechar os olhos e respirar somente. Às vezes é correndo, né? Então, o que é a meditação? Meditação é um momento onde você, através de certas técnicas, principalmente respiratórias, você entra num estado de concentração plena. E nesse estado de concentração plena, você altera as ondas mentais. Elas começam a mudar e vai ficando mais... A situação, falando de forma sem tentar entrar em aspectos químicos e biológicos, a gente diminui muito o cortisol, a gente vai aumentando alguns efeitos químicos aqui de serotonina e tal, e vai acalmando as nossas emoções, né? Então, e aí vai conseguindo se concentrar cada vez mais, por exemplo, na nossa respiração. Então, tem várias formas diferentes de meditação, né? Algumas são sentadas, mas da forma como eu falei, esse processo de concentração, de atenção plena, ele é possível que você consiga alcançar ou em outras atividades. Então, até ouvindo uma música, sabe? Até correndo mesmo, até indo numa academia puxar ferro. Não é fechado a posição sentada como é o estereótipo de um yogi, como é o estereótipo de uma pessoa que medita, um monge, né? Eu acho que o importante é você vincular a meditação ao objetivo final. E o objetivo final é esse estado de atenção plena. Como você vai alcançar isso? Com certeza você vai precisar respirar. Mesmo se você estiver correndo, você vai precisar respirar. Então, a meditação, ela ajuda muito, assim. Eu recomendaria que todo mundo tentasse fazer um processo de aprender a respirar. E aí, hoje é muito fácil. Você precisa de uma escola de yoga para fazer isso? Não. Na internet, a gente tem acesso a muitas informações. Então, hoje, se você abrir o YouTube, por exemplo, escrever meditação, respiração para acalmar minhas emoções, você vai encontrar o vídeo de uma pessoa que colocou um fundo super bonito lá e você vai conseguir fazer uma técnica onde você organiza a sua inspiração e a sua expiração em ritmos pré-programados que vão fazer com que você consiga baixar o cortisol do seu sangue e aí, consequentemente, diminuir o estresse. E aos poucos, repetidamente, fazendo isso continuamente, você vai observar outros efeitos, que são os efeitos da meditação. Mas para isso precisa de recorrência, precisa de prática, precisa trazer essas atitudes, essas ações para os seus hábitos diários. Se você fizer uma vez ou outra, vai ajudar. Então, agora, se você parar e respirar durante 3 minutos profundamente, você vai ver uma diferença. Inclusive, eu fiz isso antes de começar o podcast. Ajuda muito, assim, para você parar, se concentrar, né? Então, eu vejo que é um caminho, é começar primeiro respirando, assim, entendendo o efeito da respiração no nosso corpo. A gente não sabe respirar, esse é um ato automático e a gente acaba fazendo isso sem atenção. E aí, muitas vezes, a gente faz uma respiração super curta e essa respiração curta aumenta o estresse. E a gente não tem pausas,
a gente não tem um momento para a gente mesmo, né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso. A meditação pode sim ajudar, mas a gente pode traduzir isso para outras ações da nossa vida, tá? Então, dá para meditar no Himalaia, em cima de uma montanha, coberta de gelo, ou dá para meditar correndo no meio de São Paulo e ouvindo uma música muito boa. Cara, você explodiu minha mente, provavelmente de muita gente, assim, porque eu sempre achei também, com esse estereótipo que você comentou, que meditar era sentar a posiçãozinha, pá, pôr um tapetinho, pôr uma parada assim, sabe? Tipo, tinha que ser assim. E aí o que você tá me trazendo e trazendo pra galera que tá nos ouvindo é, cara, eu posso estar lá no meu karatê e tá meditando, fazendo uma luta ali, principalmente porque eu tenho que ter a concentração ali com quem que eu tô lutando, ou a prática, o treino que eu tô fazendo, o lance que você falou da respiração. O sensei lá no karatê fala muito sobre a respiração pra gente. Então, cara, muito legal, viu? Essa dica e esse ponto que você colocou aí sobre, cara, meditação não é apenas você ficar lá, como a gente tem o olhar de, como você falou, de ver os monges e tal. E a gente acreditava que era esse formato, assim. Cara, na minha vida eu sempre acreditei, assim, mesmo. Pra mim, a respiração não era a meditação em si, sabe? E você tá falando que existem essas técnicas aí, que é o momento de você estar presente, saber como respirar. Que bacana, muito legal. Exatamente. Inclusive, se você estuda filosofias orientais, que tem como método a meditação sentada mesmo, nos monges, né? Nos livros que quem gosta ler vai contando histórias, né, dos mestres, então, que atingiram estados superiores de consciência. Toda a história chega num ponto onde aquela pessoa, ela passa de um estágio onde ela só senta, medita e pratica as técnicas daquela filosofia, não importa qual seja, e ela passa a meditar o tempo todo. Então, o próximo estágio é quando você comendo, você está meditando. Quando você está conversando, você está meditando. Quando você está caminhando, você está meditando. Então, acho que essa que é a beleza da coisa, sabe? O processo mesmo, o objetivo é o estado. É o estado de presença, é o estado de tranquilidade, é o estado de alegria. Então são esses estados, né, essas virtudes, assim, essas emoções positivas, esse espaço onde você está com você mesmo que seja numa luta, onde para você atingir o seu pico máximo de qualidade numa luta, você precisa de muita concentração. E a respiração com certeza faz parte disso. Cabe a gente pensar em meditação em qualquer momento. Mesmo que a gente estivesse sentado na frente do Figma, daria pra gente meditar também assim. E você tem alguma história na sua vida aí que a meditação, tipo, trouxe um impacto positivo, assim? Tipo, falar, cara, tava em tal situação, fiz isso, me ajudou, sabe? Assim, tipo, algum relato que você possa compartilhar? Com certeza, assim, ó, ela vem me ajudando todo dia, tá? Então, hoje eu tô vivendo num contexto bem complexo, assim. Eu entrei para liderar um time no Itaú e sempre existe, quando você entra numa empresa, um momento onde você tem uma curva de aprendizado, né? Então, nesse espaço onde você tem essa curva de aprendizado, é um momento estressante. Parece que todo mundo sabe tudo e só você que não sabe nada, né? Parece que todo mundo sabe falar todas as siglas, todas as palavras, todos os softwares, todos os sistemas. E você, mano, que língua é essa, sabe? Aonde que eu vim parar? Que planeta é esse? O cara tá falando outra língua. E isso causa um estresse, né? Então, acho que em todos os momentos hoje no meu dia a dia, eu utilizo esses momentos de pausa, por exemplo, esses momentos de conexão comigo mesmo, conexão com uma planta, com tudo que eu falei, beber um copo d'água atento, fazer uma respiração profunda para poder, por exemplo, entrar numa reunião. O que eu acho que é uma coisa muito prática no nosso dia a dia? O tempo todo a gente precisa tomar decisões. A gente senta numa reunião, ontem mesmo, sentei numa reunião com 4 pessoas do meu time e a gente estava decidindo um planejamento para um projeto que a gente tem pouco tempo para entregar. A gente vai precisar entregar um vídeo em 3 semanas. Para muitas pessoas, tudo isso precisa ser uma entrega bem feita, bem construída, muito complexa e pode causar um estresse. Será que vai dar certo? Né? Então, como que a gente entra numa conversa presente? Pensa comigo, nesse momento, eu estou nesse papel de liderança. Se eu chegar nessa reunião, estressado, falando muito rápido, ou com a cara super fechada, preocupadíssimo com a situação, eu vou
transmitir isso para todas as pessoas que estão nessa sala. Toda vez que eu me preparo para entrar numa reunião, eu busco fazer alguma coisa que eu possa fazer com que eu me volte para minha presença. E aí a gente já deu várias dicas. A respiração é uma das que eu mais uso, ajuda muito mesmo, respirar conscientemente. A gente fala, o que é respiração? Respiração, claro, tem várias técnicas de respiração, mas assim, respirar conscientemente, profundamente, já resolve muita coisa. Então, esse é uma coisa que eu busco. Ontem eu fiz isso, sabe? Parei, respirei, peguei minha garrafa d'água, levei para lá, sentei, olhei no olho de todo mundo. Antes de começar a conversar e falar, eu até falo rápido, eu estava animado com o desafio, sabe? Mas é importante a gente parar. Vocês estão bem? Como estão as coisas? E aí ir construindo. Como que você pensa isso? Como que você pensa aquilo? Como que a gente vai construir esse nosso planejamento de uma forma saudável para a gente? Tudo isso está sendo feito nesse posicionamento leve, essa leveza que eu estou tentando trazer para o meu time, ela está sendo feita por conta desses processos de autoconhecimento e de meditação, né? A gente está traduzindo para alguns termos aqui, mas busca a presença e lembra do seu objetivo. Qual que é o meu objetivo pessoal? Meu objetivo pessoal é ser feliz e evoluir constantemente. Essa é a minha meta de vida. Se eu puder fazer isso influenciando positivamente as pessoas na minha volta, melhor ainda. Então, todos os dias eu tento encontrar formas, às vezes é ouvindo um forró, que eu gosto, ou às vezes é ouvindo metal, que também eu gosto. Um Sepultura na orelha, assim, ó, é muito relaxante para quem gosta de metal. Então, não importa, tá? Para todo mundo que está ouvindo esse podcast, primeiro de tudo, olha para dentro de si, não importa o que seja. Encontra coisas que você realmente gosta e aí coloca elas na sua vida constantemente. Faz com que elas sejam envolvidas no seu dia a dia. E aí, lembra do seu propósito básico. Acho que essa é a primeira coisa, assim. Lembra do seu propósito básico. Então, se todo dia eu entrar numa reunião lembrando que meu propósito estrutural, de base, é ser feliz e evoluir, eu vou conseguir fazer isso na maior parte das vezes. E às vezes não vai dar certo e tudo bem, né? Se auto-perdoar também é um processo importante de autoconhecimento, né? Pra gente poder seguir a vida em paz. Da hora demais, Will. E a gente sabe que na rotina, no dia a dia, né? Por conta de muitas demandas, muitas coisas pra fazer. Como que você pode trazer aqui dicas com relação à questão de equilibrar, sabe? As tarefas profissionais com as coisas pessoais, com parar nesses momentos aí, fazer essas respirações, pausas curtas, como você falou, de 3 minutos de respiração, talvez vai te ajudar a conduzir uma reunião ali de 1 hora e meia de uma forma muito mais leve, né? Quer dizer, você investe 3 minutos que vai te dar um retorno muito maior para sua própria vida ali de 1 hora e meia, por exemplo, que eu tô trazendo aqui como uma hipótese. Só que ao mesmo tempo tem muitas demandas, né? Como é que faz esse equilíbrio, sabe? E também entre as próprias demandas que tem da carreira profissional, como as próprias coisas da casa, da família ali, da vida como um todo, né? Com certeza. Cara, é um grande desafio, tá? Não vamos, eu espero que a gente não tenta dizer que isso aqui é muito fácil de fazer. Não é, a gente está vivendo um momento desafiador. O que eu diria de dicas para a gente conseguir fazer isso, buscar uma constância, tentar transformar algumas atitudes em hábitos, né? A gente está falando aqui, então, várias formas, vários caminhos, né? Senta, respira um pouco, dá uma volta, bebe uma água, mexe numa planta. Para quem tem animal de estimação, e estiver num home office algum dia, perfeito, se dá um abraço no seu cachorro, fazer um carinho num gato. Então, procure encontrar na sua vida coisas que te tragam para a presença. Esse é o primeiro passo. E aí, traz isso construindo hábitos. Então, tenta construir hábitos. Uma coisa que a gente faz muito, que eu acho bem saudável, é agendar reuniões com 5 minutos de espaço entre uma reunião e outra. Essa é uma prática que deveria ser uma regra, assim, nas empresas, sabe? Um pequeno espaço deveria ser importante para a gente poder ter um espaço para levantar, ir no banheiro, beber uma água, fazer uma respiração, se preparar para aquela reunião. Uma outra coisa que eu acho que algumas pessoas fazem que é muito saudável no ambiente, né, corporativo, no ambiente das empresas, startups, você tem controle da sua agenda. Você deveria ter um mínimo controle da sua agenda. Será que num dia, você tem 5 dias na semana, será que num dos dias
você não consegue pegar meia hora e fechar a sua agenda para poder fazer alguma ação maior, né? 5 minutos, legal, 5 minutos vai ajudar muito. Então, 5 minutos antes de uma reunião, por exemplo, você já consegue talvez largar o celular de lado e se concentrar em você mesmo. Esse é um primeiro passo, né? Então, uma dica importante é, se você já tiver muito viciado em redes sociais, um passo seria tentar diminuir esse processo, esse vício aí, porque isso faz muito mal. Para poder ter espaço para você mesmo. Outra coisa seria se você conseguisse blocar alguns momentos mesmo no seu dia, sabe? Para poder ter um estado mais profundo de se concentrar, para poder escrever num caderno. À noite também, na nossa vida, a gente tem várias pessoas diferentes. Tem pessoas que têm filhos, é um outro contexto de vida. Tem pessoas que têm outras responsabilidades para tocar na vida. Então, o equilíbrio disso tudo é delicado. Precisa de um momento onde você se planeja. Então, vamos pensar que a gente está falando aqui com pessoas designers, pessoas de produto, pessoas de tecnologia. Todo mundo no seu trabalho hoje passa por um processo de planejamento. Abre um Excel, abre um Notion, abre um caderno e cria um cronograma de atividades para poder atingir certos objetivos. Por que não construir um planejamento paralelo com uma construção de hábitos saudáveis? Por que não construir um planejamento constante de como que eu consigo fazer o meu dia ser um pouco melhor? Como que eu consigo encaixar certas atividades no meu dia? E às vezes, vamos dizer que você tem a criança. Meu filho já tá gigante, tá? Então meu filho já tá me carregando no colo. Já não é tanta demanda assim. Mas eu vivi por muitos anos com um filho pequeno. E que eu fazia? Vamos brincar com meu filho. Eu transformei a brincar com meu filho num momento de presença, né? Quantos pais hoje não estão levando o filho para brincar, mas preso numa tela de celular? Acho que esse que é a essência da coisa. O quanto que você está presente, não importa o que você está fazendo. Você falou, por exemplo, a gente vai ter demandas em casa. E vai ter um monte de demanda. Tem que lavar roupa, lavar louça, fazer comida. Se você colocar uma música boa, pegar a sua louça e lavar com presença, talvez você consiga atingir um estado de muita alegria fazendo isso. Para algumas pessoas é uma tortura lavar louça, mas não precisa ser. É essa que é a essência da meditação. Se você conseguir construir cada atitude da sua vida, cada objetivo que você tenha, dos mais simples, desde lavar a louça até cuidar do seu filho, e você fizer isso com presença, você vai com certeza atingir esse estado de alegria, né, e de tranquilidade. Então eu acho que está muito mais vinculado à atitude do que com o que você faz. É a atitude de buscar estar presente. Cara, você foi falando sobre isso, eu fui lembrando de uma situação que ocorre comigo diariamente, que é eu levar a minha filha para a escola. E acaba que agora que a gente mora numa outra casa, a escola dela tá mais longe, apesar da cidade que eu moro ser pequenininha, mas tá mais longe, então eu demoro mais tempo de buscar ela na escola, ou levar ela para a escola até voltar para casa. Então, para quem mora em grandes cidades, o tempo que eu vou falar aqui vai ser irrisório, né? Mas pra gente que mora aqui no interior, é um tempo considerado. Assim, eu demoro uns 20 minutos entre eu ir pra escola lá, deixar ela e voltar pra casa. E nesse trajeto, por eu ter pouco tempo durante o dia por conta do trabalho com ela, eu faço igual você comentou aí, eu faço desse momento, desse trajeto, o melhor momento com ela, assim, sabe? Tipo, dentro do carro. Você dormiu bem, filha? E aí, de eu fazer essa pergunta todo dia e de querer saber mesmo, de a gente ir trocando ideia, eu ponho uma música, aí ela fala, não, essa música não, papai, quero ouvir outra. Aí eu ponho outra que ela quer ouvir. Quero ouvir Bolo Fofos. Aí eu vou lá, ponho Bolo Fofos pra ela ouvir. Aí eu falo, nossa, filha, essa daí eu não conheço. Essa eu já ouvi tantas vezes, papai. E aí a gente vai trocando dentro do carro, falando ali, conversando. E aí eu lembro uma vez, um dia no carro, assim, com ela, que aí eu não perguntei pra ela como é que foi, se ela tinha dormido bem. Ela, papai, você esqueceu uma coisa. Eu falei, o que, filha? Você não perguntou como eu dormi. Sabe? Porque aí eu falei, nossa, olha que legal. Tipo, parecia que pra mim era importante e que pra ela eu não sabia se estava sendo importante. Mas o dia que ela lembrou disso, eu falei, nossa, pra ela também tá sendo importante essa troca que a gente tá fazendo aqui dentro, né? Do carro. Apesar de ser no carro, no trajeto, como você falou, estou aproveitando o momento para estar presente com ela ali, trocando, conversando. Tem dia que ela tem robótica, tem dia que ela tem
aula de educação física, aí eu pergunto, como é que foi a aula de educação física hoje? Quais matérias que você estudou? Às vezes ela fala, eu não lembro. Eu falei, nossa, tem que tomar ômega 3, hein, filha? Ela pergunta, o que é ômega 3? Aí dessa pergunta a gente cria um monte de cenário para explicar o que é ômega 3, por que serve e tudo mais. Então, aí às vezes ela pergunta, nossa, papai, como é que você sabe isso? Eu falo, porque o papai estuda, gosta de aprender sobre essas coisas também, porque é legal, porque é bacana. Então, a gente vai criando essas conexões, esses momentos. Parece meio estranho, porque, cara, eu poderia fazer isso sentado também no sofá, mas acaba que durante o tempo que a gente tem do trabalho, é o maior tempo que ela tá aqui em casa, às vezes, na parte da tarde, que eu tô trabalhando. E às vezes à noite, vou numa academia, eu vou no karatê, e aí no karatê eu levo ela pra gente fazer junto também. Eu fico meio que aproveitando os momentos que tenho junto para estar presente com ela, assim, para aproveitar melhor o tempo, como você falou do lance da louça. E antes eu não tinha essa ideia que isso fazia parte dessas paradas, assim, de conectar mais. Entendia um pouco disso, mas não da forma como você trouxe. Agora que você até trouxe isso, tô pensando aqui, cara, eu vou explorar ainda mais esses momentos de saber que isso vai me ajudar até no equilíbrio do próprio trabalho, assim. Com certeza, absoluta. Nesse exemplo, por exemplo, tem um bônus, né? Porque você tem uma... Eu trato as coisas muito como energia, né? Então, pensa que a gente está querendo recarregar nossa energia. A presença, o processo de trazer presença é como se fosse você plugando na tomada. Uma criança que você ama, que é sua filha, você carregou numa tomada nuclear. Então, para você sair dessa interação com ela e estar muito mais presente, com muito mais energia, é muito mais fácil. A mesma coisa quando você se conecta com um animal que você ama, para quem não tem filho, ou quando você se conecta com plantas, ou quando você se conecta com alguma coisa que eu nem imagino que seja. O mais estranho que eu imagino é quando eu realmente vejo pessoas que se conectam com rock, com metal pesado, e elas saem muito energizadas daquela interação, sabe? Então, eu acho que esse que é o processo. Se conheça para poder saber o que aumenta meu nível de energia, sabe? E algumas coisas têm mais poder do que outras. Com certeza, a pureza de uma criança tem um poder muito maior. Então, nessas interações, você ganha um bônus aí de ter esse amor também envolvido e aí conseguir carregar com mais potência a sua bateria. Que da hora, excelentes dicas, Will. E você trouxe também dicas de ações que você faz aí como uma pessoa que está num papel de liderança. Na sua ótica, além dessa visão que você trouxe aí sobre a respiração, olhar no olho do time, trazer uma segurança psicológica e emocional ali para eles diante de um desafio que você vai ter que lidar junto com a galera ali, né? Porque é um time. Não é o time que vai ter que lidar, é você com o time, é a liderança com o time, né? Como que líderes podem incentivar mais esse tipo de equilíbrio, assim, com o próprio time, além dessa outra dica, sabe? Como é que líderes que possam estar nos ouvindo aqui também nesse podcast, pode ir criando mais esse ambiente também. Porque às vezes a pessoa é liderança e não tem todas essas técnicas que você comentou aí, não é um professor de yoga. O que ela pode estar fazendo também, sabe? Para criar essa energia, assim, e trafegar de forma mais tranquila, equilibrada, para transmitir isso para o próprio time. Perfeito. Então vamos falar do papel de líder, né? Olha, se para a gente poder buscar direcionar a nossa vida, construindo certos hábitos, certas atitudes que vão trazer saúde, que vão trazer presença, né? Que vão trazer uma qualidade de vida no nosso dia a dia. E para isso a gente precisa de autoconhecimento. Consequentemente, eu entendo que um líder precisa estender esse conhecimento para tentar conhecer mais os seus liderados. E esse time, como grupo, pensando numa horizontalidade, sem necessidade de líder, liderado, como grupo, quanto mais esse grupo interagir, se conhecer, trocar, mais fácil fica para essas interações acontecerem. Então, o primeiro espaço, primeira coisa que eu faria como líder, sugestão para os líderes e para os times como um todo, é construir um espaço de troca, é construir um espaço onde normalize-se falar abertamente de saúde mental, por exemplo. É importante que a gente consiga fomentar a importância, inclusive, de olhar para si mesmo, olhar para a nossa saúde. Então, acho que coisas importantes para um líder fazer é ter atenção nas pessoas. Você faz gestão de projetos, de OKRs, né? Você está fazendo gestão de objetivos de negócio, você está fazendo a gestão da sua própria carreira, né? Você tem algumas metas na vida, onde você, no seu dia a dia, no seu trabalho atual, você tem objetivos, você tem necessidades
necessidades, você tem demandas para tocar. Uma delas, como líder, é também aprender a observar, aprender a trabalhar, aprender a se envolver com objetivos de negócio e também com pessoas. Lembra sempre que tem pessoa lá do outro lado. É um ser humano, tem emoções. Então, acho que fomentar rodas abertas de discussão a respeito de saúde, a respeito de empatia, a respeito de produtividade. Uma coisa que é muito importante ser feita sempre é encontros onde você consegue aproveitar um pouco mais de tempo para poder fazer uma descompressão, fazer com que o ambiente fique menos automático, mais presente. Então, momentos onde você consegue engajar as pessoas em atividades onde elas consigam sair daquele automático, fechar um pouco o computador, separar um pouco de lado do celular e olhar umas para as outras e aí começar a fazer perguntas. Então, todo mundo conhece retrospectiva de time. Como que foi a nossa situação? Como que a gente está vivendo certas coisas? Quais são os desafios que a gente está passando hoje, né? Então, nesses momentos onde o líder se encontra com seus liderados, é um momento muito propício para poder abrir esses diálogos, né? Buscar livros, buscar podcasts, buscar assuntos sobre isso, sobre o autoconhecimento, sobre uma vida tranquila, sabe? Sobre atingir metas e objetivos de negócio, construir empresas gigantescas, construir carreiras lindas de se observar, mas ao mesmo tempo tendo um equilíbrio na vida, né? Que adianta você ter um cargo super incrível nas maiores empresas do mundo se chega em casa e você não consegue estar feliz com a sua vida? Acho que esse que é o aspecto, sabe? Que precisa de equilíbrio, assim. Se você estiver em paz com a sua identidade toda, tá vinculada ao seu eu profissional, perfeito. Essa que é a graça, assim, ó. Não tem uma fórmula correta. A única fórmula correta é você encontrar uma fórmula para você. Por isso que o autoconhecimento é a base de tudo, sabe? Então, para um líder que está pensando em trazer mais presença, mais tranquilidade, mais harmonia para o seu dia a dia, ele deveria conseguir influenciar, deveria tentar pelo menos influenciar que a vida dos seus liderados e todos os times em volta de si mesmo também tenham essa perspectiva. Se você se envolve em volta de você com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, fica muito mais fácil de vocês alcançarem esses objetivos juntos. Então, acho que a minha dica para um líder é: vocês procuram, buscam, estudam, aprendem constantemente a serem influenciadores, a vocês influenciarem pessoas. A liderança, ela é muito mais do que um cargo e um crachá, é uma ação ativa que acontece no seu processo natural de ser. Você influencia através da sua presença, através da sua energia, através da forma que você conduz as coisas. Por que não fazer com que esse poder de influência seja um poder de influência positivo na vida das pessoas e que faça com que elas tenham um dia a dia mais leve, mais tranquilo, mais sereno, mais presente? Com certeza a cadência, com certeza o equilíbrio emocional das pessoas, com certeza a mente delas vai estar mais rápida e aí, consequentemente, os processos vão ser feitos de uma forma mais equilibrada, os objetivos vão ser atingidos e, às vezes, até você vai ver com que esses objetivos são atingidos mais rapidamente, eles estão sendo atingidos de forma mais saudável, né? Então, acho que são muitas coisas que o líder tem que se preocupar, sabe? Não adianta a gente conseguir atingir todas as metas do ano, superar em 300% as metas e ter 3 pessoas de licença porque estão com problema de saúde. Perfeito, Will. Cara, muito bom esse papo contigo aqui, viu? Queria te agradecer demais e a gente tem que fazer uma parte 2, porque eu acho que tem muita coisa ainda pra falar sobre isso, assim, é um assunto infinito, né, cara? A gente vai falando, vai lembrando de muita coisa também, vai trazendo muitas perspectivas e óticas, assim, que vai fazendo a gente refletir. Então, cara, mais uma vez, de verdade, assim, gratidão por ter participado aqui do Papo de UX. Eu gostaria que você deixasse aí também as suas redes sociais, quem quiser trocar uma ideia contigo, tomar um cafezinho,
cafezinho, um chá, quiser fazer uma aula de yoga com você, como é que faz para te encontrar aí pelas redes e entrar em contato contigo? Maravilha. Eu tô no LinkedIn, essa é a única rede social que eu tenho hoje. Eu não tenho redes sociais, então eu não tenho Instagram, não tenho TikTok, mas no LinkedIn é muito fácil de me encontrar. Se procurar o Wilson Fão, vai achar, e a gente pode trocar uma ideia. Hoje eu tô buscando muito mais estar nas redes naturais, nas redes sociais ao vivo, encontrar o Luan no Itaú e dar um abraço na vida real do que só mandar um stories para as pessoas. Então, só sou encontrado hoje no LinkedIn. Cara, perfeito. E pra quem não sabe, gente, putz, o Will cozinha muito bem. Uma vez a gente jantei lá na casa dele, muito, muito bom. Tô com saudades de ir na casa do Will aí jantar lá. O janta dele é top, mano. Vocês vão gostar. Um dia, se vocês fizerem amizade com o Will fazer uma jantinha, é top, top. Valeu, Will. Obrigadão demais, cara. A galera que tá nos ouvindo e também, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Lembre-se de pegar o link deste episódio, compartilhar aí pelas redes sociais e principalmente compartilhar com aquela pessoa que você tá percebendo que talvez não tá com uma calma, uma tranquilidade, tá meio apavorada, ansiosa por alguma coisa. Compartilha. Provavelmente esse episódio com essas diversas dicas que o Will trouxe aqui pode ajudar essa outra pessoa de alguma forma. Então a gente compartilha às vezes tanta coisa estranha nas redes sociais, em grupos. Compartilha este episódio aqui que pode ajudar demais uma outra pessoa. E ajuda também o próprio podcast aqui a chegar em mais pessoas e alcançar mais pessoas. Se você também quiser me assistir no YouTube, tem lá um canal que eu faço com meu amigo David Art, que é o Semiose Podcast. Você pode colocar lá no YouTube também. E tem também o link da descrição deste episódio do e-book que eu fiz sobre as 10 heurísticas de Nielsen. Você pode clicar e baixar. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.